Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez é a palavra de Deus vindo até você para lhe abençoar. E hoje nós vamos falar sobre o batismo do Senhor, o batismo de Jesus. E a palavra de Deus se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Vamos ler. Ele proclamava, está falando de João Batista: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti está meu pleno agrado. Vamos lá. O batismo de Jesus é o início da missão de Jesus. Então Jesus aqui está iniciando a sua missão. E qual que é a missão de Jesus? A missão de Jesus é evangelizar e salvar o homem, oferecendo a sua própria vida. Essa missão de Jesus que se inicia aqui com seu batismo, ela culmina na cruz. Então, se aqui ele começa a sua missão e na cruz é o coroamento da sua missão pela cruz e ressurreição, então nós precisamos ver no batismo de Jesus alguns sinais já da sua paixão, alguns sinais da sua morte e ressurreição, alguns sinais daquilo que ele veio fazer. Então nós precisamos encontrar nesse texto sinais da sua paixão, morte e ressurreição. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui, vendo a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Então vamos lá. Eu já quero começar com o versículo 9, que vai dizer assim, não vou falar de João Batista, do que ele disse antes. No versículo 9. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia. É interessante, Jesus veio de Nazaré. Ou seja, Nazaré, a vila, a cidade do consagrado. É como que é uma antecipação, uma prefiguração, se podemos assim dizer, ou é uma forma de dizer que da mesma forma que ele saiu do Pai e veio e se encarnou no seio da Virgem Maria, Jesus sai de Nazaré, a cidade do consagrado, Jesus deixa a cultura trinitária e vem até nós. E foi batizado por João no Rio Jordão. O Rio Jordão, por que é tão importante esse rio aqui no batismo de Jesus? O Rio Jordão está mais ou menos a 390 metros abaixo do nível do mar. Então isso significa que ele é o rio mais baixo da terra. Mas o que tem a ver isso? A própria palavra Jordão significa aquele que desce ou lugar onde se desce. Então ele é o lugar que desce, porque ele é o rio mais baixo da terra. E ao mesmo tempo, para ir até ele, precisa descer. Aí nós já entendemos por que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Porque não existia na face da terra um lugar mais baixo onde Jesus poderia descer. E desceu por quê? Desceu para buscar aquele que estava no lugar mais baixo da terra, que era o homem que desceu ao nível de escravidão por causa do pecado cometido. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, o homem desceu ao nível de escravo. O homem que foi criado como filho, criado para viver e participar da glória de Deus, o homem desceu ao nível baixíssimo e se submeteu ao nível da escravidão. É interessante porque todas as vezes que nós pecamos, nós descemos ao nível da escravidão. Nós deixamos o patamar de filhos e descemos ao nível da escravidão. O que é a confissão? Quando nós nos confessamos, é o próprio Jesus que desce lá no nível da escravidão onde nós estamos, nos tira de lá e nos devolve para o nível dos filhos de Deus. Então Jesus é batizado nesse rio que faz descer, nesse rio que desce, porque Jesus desceu, fez questão de descer e buscar o homem
na situação que o homem estava, ou seja, no lugar mais baixo da terra. Isso nós encontramos na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Nós vamos compreender o que Jesus fez. Versículos 6 a 8. Ele, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se igual ao ser humano, aparecendo como qualquer homem. Então nós já estamos vendo aqui a descida de Jesus no Rio Jordão. Nós vemos a descida de Jesus como escravo na sua encarnação. Ele desceu ao nível do homem, ele não fez por brincadeira, não fez parecer, pelo contrário, ele desceu em forma humana, encarnou-se, assumiu a nossa humanidade, desceu no nível dos homens, no nível de escravo. Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte de cruz, e tornando-se igual ao ser humano, assumindo a forma de escravo. Então nós vemos aqui, nesse texto, quando Jesus desce ao Jordão, Jesus está descendo ao nível do homem, onde o homem desceu. Se nós buscarmos em Jonas, capítulo 2, versículos 6 a 7, nós vamos ver o profeta Jonas já dentro do ventre daquela baleia, Jonas dizendo, versículo 6 a 7, por todos os lados a água me sobe até o pescoço, o abismo me circunda, algas se agarram à minha cabeça, desci até as raízes das montanhas, até debaixo da terra, trancada por cima de mim para sempre. Me tiraste da fossa da minha vida, Senhor meu Deus. É isso que Jesus fez quando ele desce ao Jordão. Da mesma forma que Jonas diz, me tiraste da fossa porque as águas já tinham chegado até o meu pescoço. Quando Jesus desce então ao Rio Jordão, ele vai tirar o homem que está nesse nível mais baixo da terra. Tirar você, tirar a mim, nós que pelo pecado descemos no lugar mais baixo dessa terra, descemos a fossa, descemos ao nível dos escravos. Nos tornamos escravos do diabo e do próprio pecado. Nos tornamos escravos daquilo que nos domina, como diz a segunda carta de São Pedro. Então Jesus desce para tirar o homem. E não só tirar o homem, mas para assumir aquilo que estava sobre o homem. Quer ver uma coisa? Vamos pegar segundo livro de Reis, capítulo 5, segunda Reis, capítulo 5, versículo 10. Nós vamos ver aquela história de Naamã, aquele leproso, né? Naamã, que era chefe do exército do rei Arã, ele era leproso. Então ele vai até Eliseu, porque quer ser curado da sua lepra, e Eliseu manda ele se banhar 7 vezes num rio, e esse rio é o Rio Jordão. Então vamos lá. Capítulo 5, versículo 10 diz assim, Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer a Naamã, vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, que tua carne será curada e ficarás limpo. Depois nós vemos o versículo 14. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Então ele desceu, tá vendo o nome do Jordão aí? Aquele que desce ou aquele que faz descer. Fez com que esse chefe do exército do rei Arã descesse do seu pedestal e fosse até o Rio Jordão. Sua carne, então, uma vez que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Por que eu peguei esse texto? Se Naamã estava completamente leproso, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e saiu com a pele igual de um bebê, igual de uma criancinha, significa que no Jordão ele deixou a sua lepra, no Jordão ele deixou a sua doença. O que significa isso? Na cultura bíblica, na mentalidade dos judeus, o Jordão então se tornou o lugar da purificação, mas se tornou também o rio que trazia em si todas as impurezas, porque nele ficou a lepra de Naamã. Então, quando Jesus entra dentro do Jordão para se fazer batizar,
ele tira o homem que lá estava, ele tira Naamã. Então, Naamã que sai do Rio Jordão purificado, representa aí Jesus que tira o homem do Rio Jordão, que tira o homem da profundeza, do nível do pecado que ele desceu, o tira purificado, limpo, restaurado, transfigurado. O homem que estava no fundo do abismo, na fossa, desfigurado. Jesus desce e tira o homem e o transfigura. E tudo aquilo que estava no Jordão, ele assume sobre si. Então, Jesus toma sobre ele toda a lepra de Naamã, toda a lepra do homem. Isso é tão verdade que o profeta Isaías, no capítulo 53, vai falar que ele não tinha figura humana. Aquilo que era de Naamã, ele assumiu para ele. Aquilo que se tornou Adão desfigurado, Jesus assume para si, ao ponto que na cruz, ele está, depois da flagelação, quando Pilatos apresenta Jesus, ele apresenta Jesus já desfigurado pela flagelação. Eis o homem, ou seja, olha o que o homem se tornou pela lepra do seu próprio pecado. Jesus assumiu inteiramente aquilo que Naamã deixou no Rio Jordão. O texto vai dizer para nós, então, o que nós já vimos? A paixão, nós já vimos a encarnação nesse próprio texto do início da missão de Jesus, que já nos remete ao coroamento da sua salvação na cruz. Então, uma vez que ele foi batizado, que ele desceu, tudo isso que eu já acabei de falar, logo que saiu da água. O que significa esse sair da água? Significa a ressurreição. Ele entrou na água e morreu no lugar do homem. Logo ao sair da água, não ficou muito tempo na água. É representando a ressurreição de Jesus, o que ele faria. Ficaria apenas 3 dias aí na morte, mas sairia vitorioso e ressuscitado. Então, Jesus sai, o texto vai dizer, logo que saiu da água, primeira coisa, então, ressuscitou. Nós vemos aqui, o céu, viu o céu rasgar-se. Quando que aconteceu isso? Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51, nós vamos ver assim, olha, nisso, então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Morreu e entregou a sua própria vida aos homens, o próprio Espírito. Nisso o véu do santuário rasgou-se, de alto a baixo, em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Então o véu do templo que impedia os homens de contemplar a glória de Deus foi rasgado. Todos agora podem contemplar a glória de Deus e se aproximar do trono da graça em Jesus Cristo. Então, quando vai dizer aqui no batismo de Jesus que o céu se abriu, é para dizer que o céu se rasgou, ou seja, aqui vai dizer, segundo Marcos, que o céu se rasgou, ou seja, antecipando aquilo que aconteceria na morte de Jesus, para dizer que a missão de Jesus é rasgar o véu e nos permitir contemplar a Deus em Jesus Cristo. Por Ele, com Ele e nele, podemos contemplar a face de Deus. Já não existe mais nada que separa o homem de Deus. Depois que o céu se abriu, ou seja, existiu um grande silêncio desde o último profeta, porque por causa do pecado, um grande silêncio entre o céu e a terra. Deus falou, o povo não quis escutar, Deus se silenciou. Agora em Jesus Cristo, olha o que nós vemos. Uma vez que o céu se rasgou, o Espírito como pomba desceu sobre ele. Nós já podemos contemplar aqui também a vinda do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. E ao mesmo tempo, por que Jesus recebe o Espírito Santo se ele era filho de Deus e cheio do Espírito? Na verdade, nós vemos aqui, da mesma forma que Jesus, segundo Filipenses 2, Jesus experimentou uma kenosis, um esvaziamento, aqui também é a kenosis do Espírito Santo, o esvaziamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, segundo os santos padres, o Espírito Santo vem até Jesus, porque na humanidade de Jesus, o Espírito Santo que habita na Trindade, o Espírito Santo agora quer habitar na humanidade de Jesus, porque na humanidade de Jesus ele já vai se acostumando a habitar no homem, porque no dia de Pentecostes o Espírito vem sobre o homem, habita o homem inteiramente, e nós o recebemos no dia do nosso batismo, quando nós nos tornamos filhos de Deus e habitação do Espírito. Então, quando o Espírito Santo vem sobre a humanidade de Jesus, sobre a missão, para que Jesus inicie a sua missão, na verdade é a kenosis,
o esvaziamento do Espírito para dizer: eu que vou habitar no homem, eu preciso me acostumar habitando já na humanidade do homem, mas primeiro na humanidade de Jesus. Então aqui nós vemos essa kenosis do Espírito Santo, que depois vai habitar na pobreza e na fraqueza do homem. Então nós vemos aqui o céu, e depois do céu vem uma voz: tu és meu filho amado, em ti está meu pleno agrado. Ou seja, aquele silêncio que existia entre o céu e a terra já não existe mais. Jesus veio para romper o silêncio e Deus fala novamente ao seu povo através do seu Filho amado, que é Jesus. Nós vemos essa pomba, o Espírito que vem em forma de pomba, para dizer, nós vemos que a pomba, ela plainou na primeira criação. Depois nós vemos em Noé, ela volta com o ramo de oliveira para anunciar uma segunda criação. Então ela estava na primeira criação, na nova criação em Noé, e agora em Jesus ela vem para anunciar a nova e definitiva criação. Veio na primeira criação, na segunda criação e agora na nova e definitiva criação. E na cultura judaica, essa criação é renovada pelo sangue de Jesus, transfigurada pela salvação de Jesus. A pomba aqui também se simboliza na cultura bíblica, na cultura judaica, a própria Torá. Então, quando a pomba vem sobre Jesus, é para dizer que ele é o cumprimento da Torá. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava, se cumpre em Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia do batismo de Jesus, ele está descendo a nossa fossa e nos tirando de lá, como fez com Jonas, como nós ouvimos. Então ele desce no nosso nível, no nível da nossa escravidão, no nível do nosso pecado, para não nos deixar lá. Assume sobre ele as nossas limitações e fraquezas, pecados, para nos tirar daquela situação e nos elevar ao nível dos filhos de Deus, ao nível, nos tira da escravidão para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Entremos com Jesus nas águas do Jordão, saiamos de lá com ele, ressuscitados, transfigurados, deixemos as nossas lepras nesse rio Jordão e ao mesmo tempo, irmãos, vivamos a vida nova que Jesus veio conquistar para nós. E que esse silêncio que existia entre o céu e cada um de nós possa ser rompido pelo nosso desejo de viver a vida de Deus. Que o Senhor lhe abençoe neste dia.